Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento com Deus. Hoje estou bem feliz, estou bem contente porque estou bem melhor de minha saúde. A voz está um pouquinho ruim, mas a minha condição, o meu semblante está bem melhor. E eu louvo a Deus por isso. Eu tenho certeza que junto a mim vocês estiveram orando, não somente por mim, mas por muitas pessoas que se encontram enfermas. E louvado seja Deus, porque já estamos bem melhor. É isso? Hoje nós vamos abordar um assunto bem legal. Hoje nós vamos falar sobre os Gideões atuais. Mas antes, como é o nosso costume, eu quero convidar você a orar comigo, tá certo? Vamos orar então? Oremos. Senhor Deus, estás nos céus, como é bom estar aqui com a saúde já melhor para poder te adorar, para poder te conhecer melhor por meio das Escrituras Sagradas. Que teu Espírito Santo esteja aqui nos guiando e nos direcionando. O nosso coração se enche de alegria por estarmos nesse momento na tua presença. Fica conosco, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de hoje é Gideões atuais. Eu quero convidar você a pegar sua Bíblia aí e abrir no livro de Juízes capítulo 7. Nós vamos ler o versículo 20, que diz assim, ó. Assim, as 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os cântaros. Seguravam a tocha na mão esquerda e a trombeta na mão direita. E gritavam, uma espada pelo Senhor e por Gideão. Quando a gente lê esse texto, a gente fica se perguntando, tá, mas esse texto está falando de quê? É sobre o quê? A gente precisa, para poder entender esse texto, estudar o contexto, a situação a qual se passava. O que acontecia é que, na época dos juízes, ou seja, após Josué, o último líder de Israel, após Moisés, o povo ali ficou meio que sem uma representação, apesar que eles deveriam olhar para Deus como seu único líder. Porém, o povo sempre teve a necessidade de uma figura humana. Ainda hoje é assim. Nós dificilmente conseguimos deixar Deus nos liderar. Nós sempre gostamos que tenha uma pessoa representando a gente. E isso é muito claro quando a gente, por exemplo, nos dias atuais que vê questão de briga em relação à política. Político A é melhor do que político B, ou político B é melhor do que político A. Esquecendo que acima de qualquer figura humana existe um Deus perfeito que quer nos liderar, quer nos representar e quer nos dar o seu exemplo para nós. Mas nós, seres humanos, tornamos essa experiência com Deus muito difícil. E com o povo de Israel não foi diferente. A Bíblia fala, no livro de Juízes, lendo o contexto de Gideão, quem era Gideão, foi o que aconteceu na época de Gideão. A Bíblia fala que o povo de Israel se desviou dos ensinamentos de Deus, deixou de seguir o mandamento de Deus e passou a adorar a outros deuses, a qual Deus tinha dito para não fazer. E aí, por conta disso, eles perderam a proteção de Deus, porque onde Deus não é bem-vindo, ele não fica. E aí, por conta que Deus não estava mais com o seu povo, para os proteger, para os abençoar e guardar, as outras nações circunvizinhas aproveitaram essa oportunidade e subjugaram Israel. A Bíblia fala que Israel, sempre que estava numa situação um pouco próspera, as outras nações, a saber, os midianitas, que foi o povo alvo do problema de Israel, e vinham e tomavam tudo, matavam tudo, destruíam tudo, deixando Israel em situação muito complicada. E aí, certo dia, um anjo foi até ao local onde Gideão estava, e ali começou um diálogo. Quando eu estava meditando na história de Gideão, achei até interessante, porque Gideão, de certa forma, conversou com o anjo, mas de certa forma como se fosse com um tom irônico, como se estivesse duvidando. E aí ele voltou, fez uma prova lá com o anjo e disse, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou em casa, eu vou preparar uma oferta, e quando eu voltar eu vou oferecer essa oferta para você, tá bom? Ele foi, preparou o pão sem fermento, a carne, tudo certinho, e levou para lá. E aí o anjo ficou lá esperando ele, porque o anjo tinha dito que ia esperar por ele. E aí o anjo primeiro disse, olha, coloca em cima daquela pedra. E aí Gideão colocou. O anjo estava com o cajado,
E aí tocou a ponta do cajado na oferta, e naquele mesmo instante saiu fogo da pedra e consumiu a oferta. Naquele momento, Gideão teve a certeza que estava falando com o anjo de Deus, face a face. Dali em diante, Deus começou a falar com Gideão, dizendo toda a estratégia como deveria acontecer. E disse a Gideão que ele seria a pessoa responsável por livrar Israel daquela situação, porque Gideão tinha fé. A história avança, Gideão convoca os homens de Israel, das tribos de Israel, e ali comparecem a ele cerca de 32 mil homens. E aí Deus fala com Gideão e diz, tem gente demais aqui. Não é bom desse tanto de gente, porque o povo vai cair na besteira de chamar para si a glória de dizer que foram eles que livraram Israel daquela situação. Então não é legal. Diminui os homens. E aí Gideão virou para os homens e disse, olha, quem é que está com medo de ir para a guerra? Quem é que está com receio de ir para a guerra? A Bíblia fala que 22 mil homens estavam com esse espírito nervoso. E aí Gideão disse, olha, quem tiver com medo pode voltar para casa. 22 mil homens voltaram, ficando somente 10 mil. Deus falou com Gideão e disse, tem gente demais ainda. Faz o seguinte, desce ao ribeiro. E lá eu vou mostrar quem vai ficar com você e quem deve voltar para casa. E lá Deus disse, olha, aqueles que beberem do rio, colocando a boca no rio, como até a Bíblia utilizou o termo como se estivesse bebendo água que nem cachorro, esses devem voltar. Só é para ficar aqueles que pegarem água com a mão e levarem a água até a boca. E aí a Bíblia fala que depois de fazer essa prova, esse teste, ficou apenas 300 homens. E apenas com 300 homens, Gideão expulsou todos os midianitas, todos os homens do Oriente que estavam oprimindo Israel. E ali ficou claro que quem livrou Israel não foi Gideão, mas sim o Deus. Quando passou a guerra, quando tudo tinha acabado, o povo de Israel chegou para Gideão e disse, olha, reina sobre nós, representa a nós, fica aí sendo como se fosse o nosso rei. E aí Gideão disse, não serei eu que farei isso, nem será meu filho, nem o filho do meu filho, mas sim Deus que está no céu. A meditação de hoje, com o tema Gideões atuais, nos lembra que nós não precisamos de muitas coisas para fazer grandes coisas. Eu quero convidar e desafiar você hoje a começar de forma pequena. Comece postando um verso bíblico. Se você tem vergonha de aparecer, se você não acha a sua voz interessante, a minha voz hoje está terrível. Estou meio rouco, fanho, não sei o que é isso. Mas o desafio é, comece do jeito que você pode, da forma que você está. A meditação trouxe uma história de um homem chamado John. John era um representante comercial que viajava a trabalho. E aí um belo dia ele se hospedou no hotel. E junto a ele, no quarto, tinha um homem chamado Samuel, que também era um representante comercial. A história fala que ele chegou no momento de dormir e ele tinha um hábito, um costume de sempre ler a Bíblia antes de dormir. E aí Samuel viu e percebeu, e ali ele conversou com ele, disse também que era cristão, e ali eles formaram uma amizade. E por meio dessa amizade, eles decidiram criar uma associação chamada Gideões. Eles convidaram todos os seus amigos representantes para fazer parte. Sabe quantas pessoas apareceram? Apenas uma. John, Samuel e William. Apenas 3. De todo um grupo que foi convidado. E por meio desses 3, hoje a associação conta com mais de 200 mil homens que fazem parte. Veja, começaram pequeno. De uma forma que talvez aos nossos olhos a gente pensasse, não vale a pena. Tá vendo que esse negócio não vai para frente? Tá vendo que esse negócio não vai dar certo? Gideão derrotou todos os homens do Oriente com apenas 300 homens. Porque quem faz a obra não sou eu, nem é você que está desse lado, mas o Senhor que atua por meio de nós. Hoje eu e você somos desafiados a continuar a ter um momento com Deus, a continuar pregando e difundindo essa mensagem. A mensagem do Evangelho, de que existe um Deus acima de nós, que deu a sua vida por cada um de nós,
para nos remir, para nos tirar dessa situação de pecado, para estar com Ele muito em breve. Jesus certa vez disse: aonde eu estou, vocês também vão estar. E essa é nossa bendita promessa. Então que hoje eu e você possamos ser Gideões modernos, Gideões atuais, fazendo aquilo que Deus quer que façamos. Se tivermos com medo, lembre, o Senhor estava com Gideão, da mesma forma estará conosco, para fazer grandes coisas, por mais que muitas vezes aos nossos olhos sejam impossíveis. Tá certo? Então, quero convidar você a fechar seus olhos para nós orarmos ao Senhor e assim irmos para as nossas atividades do dia, tá bom? Feche seus olhos e ore comigo. Senhor Deus que estás nos céus, que história maravilhosa aprendemos hoje e meditamos. Gideão, um homem comum, ou menor da sua casa, aquele que aos olhos das pessoas não tinha condição nenhuma de fazer aquilo que ele fez. Porque é bem verdade que nós somos bem pequenos diante de Ti. E a obra que está diante de nós é uma obra gigantesca. E hoje nós aprendemos que a obra não é feita por nós, mas é feita pelo Teu Espírito, feita pelo Senhor. Que o Senhor possa nos usar da melhor forma possível para sermos instrumentos vivos na Tua causa. E assim, por meio do nosso serviço, trazermos honra e glória ao Teu nome. Fica conosco. Dá-nos a Tua bênção no dia de hoje. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Como eu costumo sempre dizer, é muito bom estar com você. Para mim é uma alegria, é um prazer meditar na palavra de Deus junto com você. E assim, juntos, proclamarmos a mensagem do reino. Reino esse que está bem pertinho de vir até nós, tá certo? Que nós possamos continuar buscando Deus sempre em primeiro lugar. Antes de tudo, antes de qualquer coisa, à frente de qualquer pessoa, primeiro Deus. Tá bom? Papai do céu te abençoe no dia de hoje, te proteja de todo o mal, que abra as janelas do céu para derramar ricas e poderosas bênçãos para vocês. Tá certo? Nosso encontro está marcado para amanhã. Com a bênção de Deus estaremos aqui novamente, até aquele grande dia, onde estaremos juntos, na presença do Rei dos Reis, para assim aprender diretamente dele. E eu espero que esse dia esteja bem perto, pois eu particularmente, eu acredito que você também, está ansioso por esse dia, tá bom? Mas enquanto esse dia não vem, o nosso encontro está marcado. E eu te vejo amanhã aqui, tá? Até a próxima. Tchau, tchau.